Olá, eu me chamo Clay Souza Teles, sou consultor legislativo do Senado Federal e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a PEC 32 de 2020, conhecida como Reforma Administrativa. Essa PEC foi apresentada com a promessa de modernizar o aparato estatal brasileiro. Mas o que a PEC afinal prevê e quais as suas possíveis repercussões? Nosso tempo é curto, mas eu vou tentar destacar os pontos mais importantes. A PEC vem no contexto de uma retomada do debate sobre a reforma administrativa. Por exemplo, em 2019 foi publicado um relatório do Banco Mundial sobre o tema. Em 2020, antes da PEC ser apresentada, a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público e o Fórum das Carreiras de Estado, o FONACAT, lançaram os Cadernos da Reforma Administrativa. Isso para mencionar apenas dois trabalhos sobre o assunto. De fato, alguns aspectos da nossa burocracia eles merecem ser discutidos. Eu posso mencionar aqui, por exemplo, que existem no Serviço Público Federal várias carreiras com funções semelhantes, mas que são orientadas especificamente a um órgão ou entidade. Isso favorece muito a fragmentação e a desigualdade de tratamento entre setores. Por outro lado, a nossa Constituição trouxe conquistas como o princípio do concurso público, que se baseia no mérito e na impessoalidade para acesso a cargos públicos. Esse princípio, inclusive, é um dos grandes responsáveis pela maior profissionalização e institucionalização da administração pública brasileira. A bem da verdade, eu vou mostrar em breve que a PEC possui alguns méritos, mas ela também traz diversos retrocessos. Alguns desses retrocessos, por exemplo, podem ser identificados nos novos vínculos com a administração pública que são previstos na reforma. O vínculo de experiência, por exemplo, ele vai ser uma etapa do concurso público. Em princípio, parece algo meritório, se parece com o trainee da iniciativa privada. O órgão precisa de, por exemplo, 10 servidores e convoca 20 candidatos, nesse exemplo, para selecionar os 10. O problema dessa medida é o risco à violação da impessoalidade. Basta imaginar que entre os trainees, por exemplo, haja um apadrinhado. Outro retrocesso está relacionado ao cargo de liderança e assessoramento, que vai substituir as atuais funções de confiança e cargos em comissão. O problema é que a PEC prevê que esses cargos podem ser destinados a atribuições técnicas, não apenas atribuições gerenciais. Ou seja, em vez de a indicação política estar restrita aos níveis mais altos da administração, que são cargos normalmente de confiança dos agentes políticos, também vai poder haver esse tipo de indicação nos cargos técnicos, com grande risco para a partidarização da máquina pública. Por fim, sobre o tema dos vínculos, os atuais servidores efetivos eles vão ser divididos em cargo com vínculo por prazo indeterminado e cargo típico de Estado. São os dois novos vínculos. Apenas os cargos típicos de Estado estão protegidos da redução de jornada e de remuneração e estão protegidos pela estabilidade. Os critérios para definir o que vai ser um cargo por prazo indeterminado, o que vai ser um cargo típico de Estado, eles vão estar definidos numa lei complementar federal. Sobre esse tema específico da estabilidade, é bom lembrar que ela não é uma jabuticaba, não é algo que só existe no Brasil. A estabilidade é prevista em muitos países desenvolvidos para proteger o servidor de pressões políticas. Basta imaginar um servidor que é responsável por aplicar multas e ele ter receio de perder o seu cargo público ao aplicar uma multa contra alguém que é influente politicamente. Também eu devo recordar que a Constituição já prevê hipóteses em que o servidor estável pode sim perder o cargo. O que pode ser discutido como um avanço é de retomar o debate sobre a regulamentação da perda de cargo de servidor estável por processo de avaliação de desempenho, uma previsão constitucional que ainda é carente de regulamentação. Continuando o exame da PEC, em um dos únicos pontos em que a proposta à primeira vista acerta, ela também falha, como eu vou explicar.
A PEC insere um novo inciso no artigo 37 da Constituição com vedações a servidores públicos. Algumas dessas vedações, inclusive, já se aplicam aos servidores federais, e com a proposta elas seriam estendidas aos estados, ao DF e aos municípios. Por exemplo, fica proibida a licença decorrente exclusivamente de tempo de serviço, ressalvada a licença para fins de capacitação. Fica proibida a progressão ou a promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Então é preciso estabelecer outros critérios. E por fim, um terceiro exemplo é de que as férias anuais, incluído o período de recesso, passam a ser limitadas a 30 dias. Olha, pode-se até questionar a constitucionalidade de que algumas dessas vedações mitigariam a autonomia dos estados, do DF e dos municípios, pois eles deveriam definir suas próprias regras. Mas, independente disso, o grande problema aqui é de um aspecto simbólico de isonomia. É que essas restrições elas deveriam ser estendidas às demais categorias de agentes públicos, como a magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, militares. A PEC, ao deixar alguns agentes públicos de fora das novas proibições, ela aprofunda desigualdades e legitima pleitos para novas exceções. Além disso, a nova redação proposta no inciso 6º do artigo 84 da Constituição prevê que diversos aspectos de reorganização do Executivo vão ser operados por decreto e não mais por lei. Isso suprime do Congresso Nacional competências relativas ao debate do desenho institucional da administração pública. Digamos, criação de ministérios sem criação de novos cargos, sem criação de despesas. Não deveria a sociedade representada por deputados, no caso as unidades da federação representadas pelos senadores, participar desse debate? E isso é excluído pela PEC, pois esse tipo de modificação vai poder ser operada por decreto. Chegando ao fim dessa breve apresentação, eu creio que todos nós concordamos que uma reforma administrativa para a modernização do Estado é, sem dúvida alguma, desejável. O problema é que a PEC 32 não parece que vai cumprir essa promessa. Mais ainda, poderia dizer até que, sob o ponto de vista fiscal, um dos focos da PEC, a reforma não necessariamente vai significar redução dos gastos de pessoal da União, dos estados, DF e municípios. Afirmo isso porque o aumento de gastos com salários depende da política de pessoal de cada governo, independentemente da aprovação de reforma administrativa. Por exemplo, a reforma seria incapaz de impedir a criação futura de cargos e de órgãos, ou a reestruturação de carreiras com aumento de remuneração. Vai bastar que exista um cenário econômico e político favorável para essas alterações. Alguém poderia dizer que a PEC prevê uma lei complementar de política remuneratória. Sobre isso, eu entendo que seria ingênuo acreditar que essa lei estivesse imune a mudanças para conceder aumentos a uma ou outra carreira quando fosse o momento político e econômico oportuno. Outro aspecto que a PEC é incapaz de controlar é a competição entre carreiras que possuem alguma semelhança institucional. É notório que isso legitima a busca de paridade de benefícios e de remunerações. Por fim, a criação de vínculos precários mediante processo seletivo simplificado, como está previsto na PEC, pode futuramente trazer consequências indesejadas. A história constitucional brasileira é cheia de episódios de estabilização de servidores contratados sem concurso público. Nós vimos isso, por exemplo, nas constituições de 1934, 1946, na nossa Constituição vigente de 1988 e também em várias constituições estaduais. Então, pessoal, esses eram os pontos essenciais. Por conta do nosso tempo curto, eu precisei me concentrar neles. Para mais detalhes, eu convido vocês a lerem a análise que eu e o colega Ronaldo Vieira Júnior publicamos recentemente sobre a PEC 32. Críticas e comentários são sempre bem-vindos. Agradeço imensamente a atenção e até a próxima.